Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. E aqui em Romanos 2, continuando o versículo 6, ele diz, não o 5, né, que eu já li, vou reler de novo. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento, ou seu justo juízo. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas haverá glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há acepção de pessoas. Então, continuando aqui, a palavra diz, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de uma maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do Senhor, de nosso Senhor, significa salvação. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando delas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria perdição deles, ou para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Ou seja, guardem para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Antes, ou porém, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. E eu quero destacar esse ponto aqui, quando diz, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? A palavra do Senhor diz, visto que tudo será assim desfeito, como é que vai ser desfeito? O versículo 10 fala, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que há nela será desnudada. E aí chega o versículo 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Ou seja, que tipo de vida é necessário que vocês vivam? E a palavra do Senhor diz, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, nós aguardamos novos céus e nova terra. Aguardamos ou esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente
que a paciência do Senhor significa salvação. Então, meus irmãos, vai chegar o dia do Senhor, que virá como um ladrão, porque o ladrão não avisa, mas o Senhor, ele não avisou nem o dia nem a hora, mas ele deu os sinais. O ladrão, ele nem sinais ele dá. O ladrão, ele vem sem avisar. E a palavra do Senhor está dizendo que o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Então, lembra lá da palavra que Jesus falou sobre o dono da casa, se soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele ficaria de guarda e vigiaria, para não deixar sua casa ser invadida, ser arrombada, né, ser roubada. E a palavra do Senhor está dizendo aqui que o dia do Senhor será assim, como um ladrão. E o ladrão, ele vem de surpresa, né? Tá ali uma pessoa no ponto de ônibus, tá ali a pessoa em qualquer lugar. O ladrão, ele aborda a pessoa numa surpresa, que a pessoa toma aquele susto, se espanta, entra em pânico, né? Então, que a gente possa entender essa vigilância constante, dessa sobriedade permanente que a gente precisa ter na caminhada rumo ao céu, no nosso alvo, rumo ao nosso alvo, que é Jesus. E lembrando que tudo isso aqui, ó, que a gente tem, essa vida aqui, tudo vai acabar, tudo vai ficar, como está aqui no versículo 10, vai ser tudo desfeito, né? E o que realmente importa é o tipo de pessoa que nós somos, o tipo de maneira de vida que nós vivemos, como está no 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? É necessário que eu e você sejamos pessoas santas, pessoas piedosas, diz a palavra do Senhor. Pessoas que esperam o dia de Deus, pessoas que apressam a sua vinda, e pessoas que, enquanto esperam estas coisas, se empenham para serem encontradas por Ele, santos, inculpáveis, imaculados, em paz, como a palavra do Senhor está aqui dizendo. Então, que você e eu possamos fazer conforme diz aqui a palavra do Senhor. E, para finalizar, vou ler aqui essa outra palavra. 2 Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. E aqui em Mateus 24, diz aqui a palavra do Senhor. Só para deixar bem claro, eu acabei de ler 1 Tessalonicenses 5, e dentro do ponto aqui em que eu falei sobre a vinda do Senhor ser como um ladrão, eu li lá em 2 Pedro 3, né? E eu falei sobre a forma do ladrão quando ele chega, né? E ele aborda ali a pessoa e dá aquele susto e tudo. Mas a própria palavra que eu acabei de ler aqui de 1 Tessalonicenses 5 é bem clara quando ela fala que para nós, os que estão na luz, os que estão despertos, os que estão preparados e esperando, não vai ser essa surpresa, esse impacto, esse espanto, mas para os que estão dispersos. E aqui em Mateus 24, a partir do 45 ao 51, diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar.
Garanto que ele o encarregará